Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 1º de maio de 2024. Hoje vamos falar sobre um tema que nas últimas semanas surgiram algumas dúvidas. Os seguidores deste canal trazem sempre umas dúvidas em comum. E o título do tema de hoje, então, tire suas dúvidas. Vamos tratar aqui principalmente de 4 temas, os mais solicitados. Todas as almas, ao desencarnar, agora são levadas para as naves? Os suicidas vão para onde? Quem acolhe as almas agora? E quanto tempo essas almas ficam nas naves? Vamos colocar aqui então na ordem e vamos responder agora a primeira questão. Todas as almas, ao desencarnar, são levadas para as naves agora? Porque sabíamos que até pouco tempo as almas, ao desencarnar, o destino eram as colônias espirituais no astral da Terra. As pessoas que têm um pouco de conhecimento do espiritismo, do kardecismo, porque Kardec, em 1850, 1860, codificou o espiritismo de uma forma que ficou muito clara, uma vez que ele colocou em apreciação, e isso está no Livro dos Espíritos, são mais de 1000 questões, para responder de uma forma que poderia trazer à luz o consolo, como disse o Cristo no seu tempo. Antes do final do ciclo virá o Consolador. E, de fato, a codificação do Espiritismo por Allan Kardec e seu grupo, porque, de fato, ele tinha um grupo muito grande. Eram centenas de médiuns espalhados por muitos países do mundo, e todos eles recebiam a mesma pergunta, a mesma questão, e todos respondiam. Aquelas tinham as respostas num número maior de coincidências, era a resposta verdadeira. E assim temos lá o Livro dos Espíritos, onde pode-se entender mais profundamente o que acontecia com a alma que encarnava e desencarnava, e depois voltava a reencarnar e assim por diante. Então haviam as colônias espirituais, que são faixas frequenciais, e dentro dessas faixas são oásis, vamos dizer assim, porque se a Terra estava dominada pelas trevas, as colônias espirituais onde iam as almas mais ou menos boas precisavam estar seguras, protegidas, e eram de fato protegidas. Exatamente como eram aquelas cidades no tempo medieval, que tinha guardas, muralhas. Então nós temos algumas conhecidas, como o Nosso Lar, que é uma das mais conhecidas aqui, para nós brasileiros principalmente, porque Chico Xavier, através dos seus livros psicografados, temos ali a série André Luiz, que são 15, 16 livros, e falam muito bem dessas colônias, principalmente dessa do Nosso Lar. Mas é preciso ir mais além, porque o astral da Terra não são apenas as colônias espirituais. O umbral da Terra são faixas frequenciais. Esse umbral da Terra, ele é também chamado de quarta dimensão. E as almas, ao desencarnar, automaticamente saindo da matéria, saindo do corpo, já sai da terceira dimensão. Ela está na quarta dimensão, mesmo que ela fique ali, agarrada ao corpo. Então, o umbral da Terra começa exatamente aqui, na crosta. Como é uma dimensão, não é visível, não é um lugar, é uma frequência. Algumas orientações dizem que esse umbral ele não sobe muito em termos de atmosfera da Terra. Talvez alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, não sei se chega a centenas, talvez nem chegue. Mas isso não importa. Eu antigamente, quando não entendia muito bem essa questão das faixas umbralinas, eu imaginava uma prateleira
Uma prateleira tem as faixas mais embaixo. Se você tem uma prateleira na parede cheia de divisórias, você vai ter a primeira faixa, aquela que está no chão, no piso. Então você pode levantar a primeira tábua e deixar um espaço embaixo. Tu tem uma prateleira desde o chão. Depois tem a segunda, a terceira, a quarta e vai subindo. Pode imaginar ali uma prateleira com 50, 100 divisões. Então esse umbral ele é dividido ou subdividido em 3 faixas para identificar melhor as frequências. O umbral baixo, também chamado de umbral grosso. Depois aquela faixa mais mediana do meio, o umbral médio, e mais acima as prateleiras mais no alto, umbral leve, o superior. Veja bem que quando você tem uma prateleira em casa, você não vai botar as coisas mais pesadas lá em cima, sempre lá embaixo. É natural, porque o que pesa mais fica mais seguro embaixo, o que pesa menos não dá tanto risco para a prateleira cair se está lá em cima. Então as almas iam para as faixas frequenciais de acordo com a sua vibração, que é o peso dela. Uma alma que estava encarnada e praticava o bem, ela ia para as colônias espirituais nas faixas mais elevadas. Fazer aquilo que tinha que ser feito lá, recapitular suas encarnações, fazer uma avaliação e ver o que ainda faltava de aprendizado, porque nós estamos numa escola de almas e todas as matérias dessa escola precisam ser aprendidas. Não significa que a alma é boa, não volta mais a encarnar. Ela precisava passar todo o currículo escolar, como numa escola. Não adianta aprender só matemática, português, história, se não aprender o resto. Então a alma ia lá, bom, falta o que ainda? Porque enquanto encarnada ela não sabia que ponto ela estava da caminhada. Então lá ela podia fazer uma avaliação. Então ela estava segura, estava protegida, porque ela precisava continuar o seu aprendizado. Haviam sempre almas lá coordenando tudo isso. Por isso que os umbrais sempre estavam cheios de almas. Tanto é que, ali por volta de 1980, num dos livros do Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz, dizia que para cada alma encarnada tinha 4 desencarnados. Então, na época, nós teríamos ali em torno de 30 bilhões de almas aqui na Terra. Então, as almas que estavam no astral eram em número 4 vezes superior às que estavam na matéria. Imagina quantas almas. Uma cidade de 100 mil habitantes tinha ali em média 400 não, 500, né? Porque tinha mais 4 cada uma. Então, 100 mais 400, 500 mil almas por aí. As almas que estavam encarnadas numa condição mediana não eram nem tão más, mas nem tão boas. Ao desencarnar, automaticamente elas são atraídas para a faixa condizente de frequência, para as prateleiras do meio, né, umbral médio. Ali tinha outras alternativas, então a penitência, o arrependimento, o tempo de dor ainda continuava, mais alguma coisa. Porque é assim que é. Ninguém passa o que não precisa passar, seja encarnado ou desencarnado. E depois, quando elas estavam já curadas, né, do seu purgatório, elas também poderiam ir para colônias mais acima, mais elevadas, ou ali mesmo haviam departamentos onde ela se colocava em progresso para se preparar para encarnações. Existem muitas possibilidades, não é uma coisa assim engessada que só tem uma alternativa. São muitas alternativas em cada situação. E as almas mais duras, aquelas que se compraziam no mal, ao desencarnar, tão pesadas estavam que elas não saíam quase do lugar, ficavam nos umbrais baixos, no umbral grosso, onde ali sim a dor é muito grande.
Ali não tem como reencarnar enquanto está naquele umbral grosso. É preciso fazer a sua penitência ali o tempo necessário para depois sim ser levado então para faixas mais elevadas do umbral, das colônias espirituais, e lá sim então trabalhar um tempo, aprender algumas regras para trazer no seu subconsciente ao reencarnar, para que depois pudesse então continuar a sua evolução. O plano divino é tão perfeito que é difícil até compreender, mas é mais ou menos por ali. Estamos aqui colocando algumas partes resumidas para que se possa entender. Eu sei que muitos de vocês já entendem, mas vamos aqui recapitular um pouco essa questão dos umbrais, porque agora tudo vai mudar. Neste tempo até aqui também havia, além das faixas umbralinas, o astral contínuo, como se diz, da Terra. E muitas almas, ao desencarnar, simplesmente ficavam presas a alguma coisa. Então elas não iam para frente. São aquelas almas perdidas, aquelas que nós atendemos sempre, né? Seja nos centros espíritas, seja nas reuniões mediúnicas, seja em qualquer trabalho onde se envolve a mediunidade e a espiritualidade. E mesmo individualmente, em pensamento, podemos auxiliar essas almas. Elas estavam perdidas. Eu já contei aqui alguns fatos para vocês, né? Alguns relatos, como as almas ficavam presas a uma situação. Essas almas que estavam presas, elas não viam nada além da escuridão ou de uma situação. Elas não iam, de fato, para nenhuma faixa umbralina. Por isso, elas só conseguiam enxergar as almas encarnadas, as pessoas, os humanos. E é por isso que era possível que as pessoas, as almas encarnadas, né, nas reuniões mediúnicas, podiam auxiliar essas almas. Uma vez que ela se aproxima do encarnado, é a única coisa que ela enxerga, que ela sente, esse encarnado pode então fazer a caridade, encaminhar essa alma, orientá-la. Mesmo nos trabalhos de desobsessão, que foram muito praticados até aqui, a desobsessão nada mais é do que forçar essa alma a sair de uma situação que ela está presa. Quando ela quebra aquela ligação, ela fica presa a uma vingança, a uma matéria, a pessoas. Ela precisa desapegar, ela precisa se soltar. Então, a desobsessão às vezes fazia isso, mudava a frequência e ela se desprende, como uma coisa que está colada, grudada, bota lá um solvente e ela se desgruda. É claro que tinha também obsessões de todos os tipos, aquelas que são propositais também, praticadas pelas almas malignas, aquilo que a gente diz que é o mal, são as coisas satânicas. Enfim, as trevas sempre existiram aqui e atuavam firmemente. Não vou aqui contar outros casos, porque tinha, falando aqui em trevas, almas que estavam tão endurecidas enquanto encarnadas, que ao desencarnar as próprias trevas, seus asseclas, os seus comparsas, os seus amiguinhos, né, sequestravam essa alma. Ali, no ato do desencarne. A frequência era tão grande que eles conseguiam capturar. E eram levadas para os abismos escuros das trevas. E lá eram escravizadas, eram transformadas, inclusive, com o tempo, em ovoides. Tem tantas histórias que aqui não vamos colocar, até porque isso já deixou de existir. Vamos apenas dizer assim como eram as coisas e como as coisas vão ser daqui para frente. Nesses últimos anos, agora, 2, 3 anos, os umbrais foram varidos, foram limpos. Aquelas partes mais grosseiras, as almas mais duras, que não têm mais condições, nem mais tempo para encarnar e se preparar para a ascensão agora, já foram levadas. Então os umbrais agora estão praticamente vazios. Ainda tem as faixas mais elevadas,
onde tem almas ainda voltando aqui para reencarnar, tem a chance de fazer a sua ascensão, e obviamente que tem também os trabalhadores nessas colônias. Então ainda existe, sim, colônias espirituais, existe ainda faixas umbralinas habitadas, mas não mais pelas almas endurecidas, as almas do mal. Mas é também para um pouco tempo. Logo, logo não vai existir mais. Aí as pessoas questionam, por que o umbral não vai existir mais? As colônias espirituais não vão existir mais. Porque a Terra, que vivia numa dimensão de frequência de terceira dimensão, o astral da Terra, as zonas umbralinas, as colônias espirituais estavam na quarta dimensão, uma frequência acima. Agora a Terra vai para a quinta dimensão. Por que teria que levar consigo a quarta dimensão? Não existe essa possibilidade. Não é necessário, uma vez que na quinta dimensão os seres humanos não desencarnam mais. Não precisa desencarnar para fazer a avaliação, pois eles vão lembrar o tempo todo quem são, o que estão fazendo, o seu passado, o seu futuro. Então não é mais necessário. Então agora há uma transição. Agora nós temos as naves. As naves extraterrestres estão já substituindo gradativamente as colônias espirituais. Só que tem uma diferença. As almas que estão duras ainda no seu aprendizado, elas não vão ficar nas naves. Elas vão passar pelas naves apenas o tempo necessário, que é muito rápido, para serem acolhidas, orientadas, que elas não vão mais voltar para a Terra, elas vão saber nesse momento, perderam a chance da ascensão aqui, e são consoladas, porque elas vão entrar em desespero sabendo que perderam. Depois de tantos milhares de anos, perderam a chance da vida delas de ascensionar. Elas vão ter esse momento de avaliação. Ali é o momento que nós podemos dizer a frase do Cristo: haverá choro e ranger de dentes. Mas eles vão consolados e têm a garantia do amparo lá nos novos planetas, nos novos mundos de provas e expiações, onde eles vão lá também colaborar com aqueles mundos. Já foi dito aqui outras vezes que é assim que evoluem os mundos. Essas almas que desencarnam agora, todas vão para as naves, todas. As que estão prontas para a nova Terra, ou ficam trabalhando lá, ou se preparando para voltar já como herdeiras da nova Terra. As que não estão em condições de voltar para a nova Terra, não têm a frequência, então passa pela essa triagem e vão ser levadas já para a psicosfera dos seus novos planetas para se adaptarem à forma material que lá vão constituir. E aquelas que ficam presas aqui ao redor dos encarnados, como antes, ainda algumas desencarnam e não vão para lugar nenhum. Elas estão presas à vingança, à matéria, a pessoas, a bens, às maldades. Elas não querem ir para as naves, e elas têm o livre-arbítrio. Então elas desencarnam e não vão. Como antes, aqueles que ficavam aí perambulando, os obsessores, aqueles que nós trabalhávamos ali, que não estavam nas colônias, estavam ao nosso redor. Continuam assim um tempo muito curto agora, alguns dias talvez. Não sei precisar quanto tempo, mas é muito pouco tempo. Porque eles não têm frequência mais, a Terra já está mudando a frequência, então a crosta da Terra, que era um umbral grosso, já não é mais grosso, é fino. Então eles ficam muito mal. Eles se sentem realmente como se fosse dentro de uma fornalha queimando. Mas não querem ir embora. Mas daí vem o socorro e leva as almas boas que estão nas naves, vêm, carregam elas, levam para as naves, meio que forçado, mas na verdade elas resistem, mas querem sair do sufoco. Então elas vão bem rapidamente. E lá também então são passadas pelo processo do atendimento e levadas para os novos mundos, condizentes com a sua frequência. Vejam que as coisas mudam um pouco. Não tanto quanto antes, porque antes tinha tempo.
Tinha almas que ficavam, como eu contei aquele exemplo, fazia quase 900 anos que tinha uma alma presa na vingança. Podia ficar o tempo que quisesse, tinha tempo. Agora não tem mais tempo. Essa é a grande diferença. Se antes ia para os umbrais, as coroas espirituais, agora vai para as naves. E lá só tem duas prateleiras. Ou vai voltar para a nova terra, seja agora ou seja depois, que terminar a transição. Porque tem a opção. Eu posso desencarnar agora e ficar nas naves trabalhando, se eu tiver condições de voltar para a nova terra. E fico trabalhando até a Terra terminar a sua transição e depois eu já volto aqui com a Terra tudo prontinha. Ou então eu volto a reencarnar como uma dessas crianças que nascem agora, que vêm para ajudar aqui, como encarnados, ao final da transição. As mudanças não são tão expressivas, mas ao mesmo tempo são enormes. Porque estamos agora numa época de mudança definitiva, final. O fechamento de um grande ciclo. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Deixará a faixa de terceira dimensão e a quarta dimensão para a quinta dimensão e, como eu já disse em postagens anteriores, a nova Terra terá 5 faixas dimensionais, a quinta, sexta, sétima, oitava e nona, que ainda são as faixas da matéria. A quinta é a mais baixa, nós vamos poder elevar a consciência dentro da nova Terra e atingir faixas superiores até estabilizar na nona dimensão. Quando estiver estabilizado na nona, sem baixar em nenhum momento para a oitava ou abaixo da oitava, a alma fará uma nova ascensão para a décima, onde a matéria já não existirá mais. Então não haverá mais corpo físico, apenas uma forma, como eu gosto de chamar de silhueta, quase que transparente. E assim vai. Então, quanto às almas que desencarnam a ser levadas para as naves, sim, todas são levadas para as naves. Não há uma sequer que não passe pelas naves, porque não há outro caminho. A diferença é que agora elas ficam um tempo curto, mesmo aquelas que vão voltar, porque agora em pouco tempo a Terra termina a transição planetária. Vamos lá. As pessoas dizem, então, por que ainda tem almas nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas? Bom, eu já falei que muitas vezes são nossas formas de pensamento, são as nossas crenças, as nossas sombras que se manifestam também, nem sempre são almas. São energias que nós precisamos entender. Mas tem almas, sim, algumas, que estão ali meio perdidas e podemos sim encaminhá-las. Elas não enxergam o socorro, nós podemos encaminhá-las. O que acontecia antes? Uma alma que estava perdida, quem trabalha com encaminhamento dessas almas sabe disso. Ela não via algo além da matéria, então ela via só os encarnados. Quando ela era orientada, encaminhada, ela via a luz e ela era acolhida. Agora continua a mesma coisa. Mas não pensem que agora tem muitos seres malignos, desencarnados e perturbando, não. Geralmente são nossas sombras se manifestando. Nós temos dentro de nós essas sombras, que são vivências. Nós vivemos essas experiências. Nós fomos lá obsessores, fomos malignos em algumas vidas, em algumas épocas, porque senão nós não teríamos aprendido as lições desta escola. Esse primeiro item, então, eu deixo assim por encerrado, mas vamos passar para o segundo item aqui das dúvidas. Os suicidas, para onde vão? Nós sabemos, pelas orientações do kardecismo, que os suicidas, eles nada mais eram que aquelas almas que encurtavam o seu tempo de permanência aqui na matéria. Toda alma vem com um plano de encarnação e estipula quanto tempo. 50 anos, 60, 70, 80, enfim, 1 ano, 2 meses. Cada uma alma escolheu o seu tempo para a sua experiência em cada encarnação. Então ela vem com uma cota de energia, como se fosse uma pilha. Ela precisa gastar essa energia dentro daquele tempo. Se ela tira a vida antes, sobra energia. Então a energia não está esgotada. Ela precisa esgotar essa energia.
E ela vai esgotar aonde? No Vale dos Suicidas. Ela passa lá o tempo que faltava. Se ela tinha um plano de alma de 60 anos e ela se suicidou aos 50, ela precisava passar 10 anos no Vale dos Suicidas até esgotar aquela energia. Só assim ela era recolhida. Inclusive ela tinha um caminho único, que era a colônia espiritual Legião Servos de Maria. Eles tinham essa colônia exclusivamente dos suicidas. Eram levados para as colônias e lá sim começava o seu tratamento, de acordo com o seu grau de frequência também, da sua condição energética da sua alma. E lá depois se preparavam para as reencarnações, onde teria que passar novamente pela prova, a qual ele sucumbiu na encarnação anterior. Repetir as provas. Já foi falado muito sobre isso, tem muitos livros, inclusive o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Lá tem umas histórias muito interessantes, mas eu vejo que agora também seria mais por curiosidade, porque como acontece agora com o suicida, não se sabe. Se essas colônias estão sendo desativadas, eu até confesso que estou curioso para saber como fica os suicidas agora, mas até este momento não me foi passado ainda nenhuma informação. Por isso eu não tenho como dizer algo. Existe uma percepção de tudo que ninguém é deixado para trás. Obviamente, o suicida não cumprindo aqui a sua responsabilidade, o seu ressarcimento do seu ato, talvez faça isso num outro planeta, como as outras almas que vão para lá. Mas se a alma estava pronta, a alma era boa, só tinha a prova, será que ela vai para o exílio? Será que não tem alternativas? Se a pessoa se aprova como o vício, por exemplo, tem alternativas, já me foi passado aqui. O vício é uma prova a ser vencida. Não vencendo no final da vida, se a alma é boa, agora que é a última encarnação, ela vai simplesmente esgotar aquela energia, pagar a contraparte, como se diz, com uma doença provocada pelo vício, como por exemplo o fumo, tem uma doença lá do pulmão agravada pelo cigarro. Se é a bebida, um problema lá do fígado agravado pela bebida. E assim por diante. Então ela paga com uma outra moeda e não perde a chance de ser herdeira da nova terra. Eu acredito piamente que há alternativas para os suicidas também, assim como para os viciados. Porque o Criador é muito amoroso e benevolente. Não devemos nos desesperar se um familiar nosso comete o suicídio, por exemplo. Está condenado. Não. A certeza que nós temos é a incerteza exatamente do que vai acontecer. Mas a esperança deve prevalecer. Porque, como eu sempre digo, uma frase que me foi passada muitas vezes pela equipe espiritual: vocês não sabem o tanto de amparo que vocês têm. Se vocês soubessem, vocês não caminhavam, vocês voavam. Então, vamos confiar. A outra pergunta aqui, das dúvidas: quem acolhe as almas agora? Bom, se antes tinha as almas benevolentes das colônias espirituais, que faziam todo o amparo, agora continuam as almas que estão nas naves. Obviamente, só inverte o destino. A forma de acolhimento é a mesma. Não muda nada. O que muda é que agora, na maioria das almas que já estão prontas para a ascensão, ao desencarnar, elas têm outro olhar, outra consciência. Elas entendem mais. A maioria das pessoas que estão prontas para a ascensão, ao desencarnar, elas já sabem. Parece que elas sempre sabiam disso. Elas já estão prontas, elas enxergam os seus acolhedores lá, as equipes de resgate, e vão naturalmente, sem resistência. Por isso que já aos poucos não vai mais haver praticamente muito o que se fazer aqui
quanto a nós encarnados, no encaminhamento de almas. As coisas estão se definindo. Então, sim, tem sempre alguém de confiança da alma que desencarna. Geralmente são pessoas que foram conhecidas, almas que foram pessoas conhecidas nas suas vidas, ou na última ou nas anteriores. E se temos 1000 encarnações, temos 1000 famílias, haverá sempre alguma alma dessas famílias, ou mesmo que não fosse da família, uma alma conhecida. Vamos reconhecer aqueles que estão à nossa espera. De uma forma ou de outra, sempre conhecemos. E por fim, a última questão. Quanto tempo ficam as almas lá nas naves agora? Essa pergunta eu diria assim, o tempo é relativo. Se nós vamos imaginar que a alma ao desencarnar vai para as naves, se ela está na faixa de frequência mais elevada, que vai voltar para a nova Terra, ela vai para as naves ou fica trabalhando, como eu disse antes, o tempo que ela quiser, o tempo que for preciso. Pode ser até o final da transição, que não deve demorar muito tempo. Ou então ela já volta em pouco tempo. Se antes uma reencarnação precisava lá 50 anos, em média, vamos supor, uma ideia, lá nos colônias espirituais, agora ela pode ficar lá uns meses, talvez uns anos, mas muito pouco tempo. Não é preciso. Tem que entender que a alma, a consciência das almas que estão prontas para a ascensão, ela está muito elevada. Não é preciso tanta revisão, tanto aprendizado, tanto planejamento lá nas naves agora. É tudo muito simples, porque falta tão pouco, quase nada. É apenas uma questão de cumprir um projeto. Estava projetado desencarnar agora, faltava pouco para a Terra terminar a transição, então vai para lá e depois volta. Podia ter ficado aqui mais uns anos, se o plano fosse mais longo, e continuar, como já foi dito aqui, vai chegar um momento que muitos encarnados já não desencarnam mais. E vai chegar o momento final da transição, quem está encarnado que tem chance da nova Terra, fica aqui mesmo também. Para que vai desencarnar e voltar? Haverá tecnologias para recuperar o corpo já velho, doente às vezes, né? E vai ter um corpo jovem, saudável. As tecnologias vão estar à disposição de todos. Já aquelas almas que não vão voltar para a nova Terra, vão ficar nas naves pouquíssimo tempo. Olha, eu não sei se vai dar uma semana, talvez seja um dia, talvez algumas horas. Porque o tempo também, nas dimensões superiores, ele é diferente do nosso, mas comparado com o nosso tempo. Para que uma alma daquelas ficaria lá nas naves, fazendo peso, por exemplo, né, incomodando, ocupando espaço e outras almas? Simplesmente vai ser rapidinho. Olha, você desencarnou, você não está na frequência da nova Terra, você perdeu a oportunidade. Teve 1000 encarnações e você não fez o dever de casa. Olha, que prejuízo. Mas você não está desamparado, você vai estar amparado como sempre esteve, enquanto encarnou e desencarnou na Terra, sem interesse, é a mesma coisa. Você não perde nada, apenas perdeu tempo. Continua como está. Com uma diferença, você tem conhecimento, mesmo que não saiba, e vai ajudar a desenvolver planetas ainda atrasados. E lá você vai estar amparado, como sempre esteve. Esse é o encaminhamento. E são levados. Ao invés de, como antes, para uma colônia espiritual, depois fazer a preparação do seu projeto de alma, seu corpo, lá naquele planeta ela vai saber o que tem lá, o que vai acontecer no seu tempo que ela vai encarnar. Então ela vai fazer um plano para um outro planeta, é uma outra escola, simplesmente. Mas continua o seu processo. É assim que as almas evoluem. Não vou falar aqui daquelas almas que vão ser dissolvidas no Sol central, porque isso já é uma coisa que eu acredito que aquelas que tinham que ir já foram.
O que está acontecendo é uma outra leva de almas, que também não citei aqui, que são essas pessoas que se comprazem no mal, que são os representantes das trevas aqui nos encarnados, que ainda tem muita gente encarnada nessa condição. E são milhões de almas. Elas vão para um planeta prisão. Vão passar pelas naves, sim, e vão receber a mesma notícia. Olha, vocês perderam a chance. Pelo grau de malignidade que vocês estão, vocês não podem ir para planetas onde não haverá mais o mal, porque essa é a vantagem de quem é exilado da Terra. Vão passar por provas e expiações, mas não pela dominância do mal como havia aqui. E essas almas que se comprazem no mal, que querem dominar pelo mal, elas vão ser orientadas. Vocês vão para um planeta só de vocês. Lá o mal vai estar em vocês, não vai estar nos outros, não vai vir de fora, não vai ser dominado por uma invasão arconte, como aconteceu com a Terra. Vocês vão se lapidar através da dor, do sofrimento, da guerra entre vocês. Vocês vão ter o tempo necessário para se lapidar. Quando vocês cansarem e pedirem socorro, vocês serão retirados, cada um no seu tempo desse planeta, e levados para outros planetas de provas e expiações, porque vocês já estão livres do mal, através do sofrimento, da dor. Aquilo que nós dissemos assim, em palavras mais simples, vão se comer, de tanto se bater e se atacar e se machucar. Mas eles precisam ser vencidos pelo cansaço. Cansar de tanto sofrer, de tanto causar dor para os outros. Na medida que cada um chega nesse ponto, vão ser socorridos, acolhidos e levados para outros planetas de provas e expiações. E assim a Terra está terminando uma transição e vai voltar a ser aquele planeta maravilhoso ao qual foi idealizado, criado e conduzido até aqui para chegar agora, neste momento de passar degrau, fechar um ciclo, iniciar um novo tempo. Um tempo de luz, sem dor, sem sofrimento. Então, é isso. Deixo aqui agora, então, o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.